E como eu disse, como eu falei antes nas manchetes do programa, está aqui agora a gente no programa o Rafael Nimet, do Grupo KR. Aliás, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o Grupo KR, que forma a KR Solar System e também a Recon Arquitetura e Engenharia. A empresa tem mudado um pouquinho a questão da nomenclatura, inclusive é uma confusãozinha dentro das mídias sociais, você não dê bola. Está ainda em transformação para fazer uma, digamos assim, uniformizar toda a mídia, o marketing, para que você reconheça definitivamente essa marca que aliás, já está na cabeça de muita gente aqui de Santa Helena e região. Rafael, obrigado por vir aqui conversar com a gente aqui, obrigado pela parceria com o programa Elderbó. Eu que agradeço, Helder. Sempre muito bom poder estar aqui. Já faz um bom tempo que eu vim visitar teu programa, né? Então, quando a gente fala do Grupo KR, é exatamente isso que você falou, né? Nós temos, então, a Recon Arquitetura e Engenharia, que começamos já há muitos anos, trabalhando com projetos. E hoje a Recon também já partiu para obras, né? Atualmente nós estamos com 2 obras do alto padrão em andamento. E a KR Solar System, como muitos já conhecem, ela partiu dentro da Recon. E hoje nós não estamos trabalhando apenas com o sistema fotovoltaico. Nós já aumentamos nossa gama de serviços. Estamos também fazendo instalações elétricas, manutenção, o padrão de entrada de energia, né? O popular padrão Copel, prestando serviços de hora MUC. E juntando, então, Recon e KR, a gente está atendendo mais algumas atividades na construção civil, alguns serviços de cobertura, de estrutura metálica, instalações. Então, a gente tá indo para esse movimento aí de se transformar, de fato, como se fosse uma coisa só. Então, a gente, pela nomenclatura, a gente acabou formando, então, o Grupo KR. O primeiro que apareceu, então, foi Recon. Foi a Recon. Recon. Um detalhe interessante, ali subindo a serra que vai para São José das Palmeiras, no alto do Coroados, tem uma casa, uma família, isso acontece em outros lugares, e metade da propriedade é dentro de Santa Helena e outra metade é dentro de São José das Palmeiras. Eu gostaria de saber, com essa abordagem, gostaria de saber como é que você fica lá dentro do complexo, digamos assim, que é um complexo, um edifício muito bonito, um lugar muito aprazível. Como é que você fica lá dentro do Grupo KR, na divisão da KR Solar e da Recon? Às vezes você dá um passo, você está na Recon, você dá outro passo, você está na KR? Exatamente, né? Nós temos meio que uma ala um pouco separada, né? A recepção é tudo em conjunto, mas os dois lugares falam a mesma língua, né? Isso, tem a separação, né? Então, hoje eu fico mais à frente da KR Solar e o Andro, então, ele é o nosso arquiteto lá que está mais à frente da parte da Recon Arquitetura e Engenharia, mas um dando apoio ao outro sempre. Eu, geralmente, na Recon, estou mais hoje na parte de orçamento e a questão de projetos mais técnicos aí na parte de instalações das obras. A parte de criação, de arquitetura, hoje, está com o Andro e com a nossa equipe. Eu acredito que a gente possa fazer uma abordagem assim, um pouco agora resumida, exclusivamente sobre Recon, né, que você acaba de falar. Hoje a construção mudou. Eu vejo prédios que antigamente demorava para construir 5, 6 anos, e em 5, 6 meses você vê um prédio de 4, 5 andares levantando. A que se deve isso, Rafael? Hoje a gente tem acompanhado um movimento muito grande na construção civil, onde de forma muito rápida vem aparecendo novas formas construtivas, novos materiais, mas em si as obras estão ficando cada vez mais técnicas. Nós temos hoje uma grande opção de iluminação, de acabamento, então junto com isso tem que ir acompanhando o progresso da forma executiva também, né? Então está cada vez mais acelerado o processo. E aí a questão dos blocos, digamos assim, uma coisa que se construía tijolo por tijolo, vamos dizer assim, hoje se completa com blocos. Então, a construção civil, ela sempre houve esses sistemas de blocos e tal, mas a nossa região, ela é diferente. O nosso oeste, aqui, Santa Helena, é diferente. Acho que é devido à vasta
demanda de matéria-prima para o bloco de cimento, de argila, né, o popular tijolo. Então a gente sempre trabalha com isso aí, mas hoje nós temos, até numa das obras que nós estamos fazendo, nós estamos usando um sistema misto. Estamos utilizando blocos de concreto e tijolos cerâmicos. E vamos fazer algumas paredes, da questão térmica e acústica, com um bloco celular já, que é um outro material. Então nós vamos ter três tipos de blocos de vedação numa mesma obra. Em relação a custo, por exemplo, o bloco desses maiores ou tijolo a tijolo, o que isso representa dentro do âmbito da construção? O peso da alvenaria, da vedação, ela variava de acordo com a forma geométrica de cada obra, né? E esses blocos, eles têm valores diferentes, mas o custo a gente não leva tanto em consideração o impacto direto, porque cada necessidade se encaixa melhor com um tipo de bloco. Então a gente vai usando, que nem nessa obra que eu comentei, nós tiramos o bloco de concreto para fazer um arrimo e fundação, onde a gente preencheu os vazios dos blocos todos com concreto, fizemos uma cortina. E o bloco celular nós vamos utilizar uma questão acústica na obra, que é muito superior ao tijolo. Nós nem levamos em consideração custos, porque o custo não é somente do bloco, mas é de toda a operação da gestão e da mão de obra, como que vai trabalhar. Então hoje a gente tem que se especializar, treinar mais a equipe para poder estar trabalhando com esses diversos tipos de materiais. Porque senão, às vezes, um determinado bloco que o custo unitário dele é mais barato ou é mais caro, mas o resultado final vai estar atrelado à mão de obra, a execução, a forma geométrica da obra e qual o acabamento vai ser utilizado para revestir esse bloco. Você presenciou, obviamente, junto com a empresa, que a empresa é mais antiga, digamos assim, algumas fases da construção civil. Nós tivemos aí muita gente desistindo de construir após a pandemia, com os preços subindo exorbitantemente dos materiais, complicando inclusive o orçamento de empresas. Aconteceu isso com a Recom? A gente sempre sente um impacto de uma forma ou outra, né? Mas, graças a Deus, o nosso fluxo de projeto ele sempre se manteve. Às vezes você tem um nicho diferente. Obras menores, obras maiores. Uma hora você está com mais obras comerciais, depois mais residenciais. Mas, de fato, os materiais também subiram bastante os valores. Então, uma dificuldade, no meu ponto de vista, é uma coisa que tem que tomar muita cautela, é para orçar uma obra. Ficou muito mais volátil. Desde quando eu era adolescente, já trabalhava com construção civil, tinha basicamente uma base, como se fosse uma receita de bolo, meio padrão para você levantar o início de uma obra. E hoje eu já não considero mais isso. Então, aquelas contas de valor por metro quadrado, a gente não utiliza mais. A gente praticamente pega o projeto e quantifica e orça ele com o valor atual. Até para não cair nessa questão de variação de preços, né? Inclusive para não gerar, muitas vezes, falsa expectativa em relação e surpresa, principalmente quase sempre desagradável, porque todo orçamento que eu já vi na minha vida, o preço final sempre aumentou um pouco. Eu nunca vi um que baixou até hoje. É verdade. Um pouco está atrelado, porque na hora do projeto, às vezes o cliente ele tem uma percepção, mas quando ele está lá vendo a obra, às vezes ele quer investir naquele acabamento um pouco melhor. Geralmente é na fase final da obra. Daí a culpa é do cara mesmo, né? É conjunto, eu acho, né? Tem que saber conduzir isso e planejar, né? Deixar muito bem claro. Porque quando a gente orça uma obra, tem que tentar colocar um padrão de acabamento que atenda a expectativa do cliente. Não adianta orçar uma coisa muito barata e lá na frente, de fato, o cliente vai perceber aquilo e vai querer mudar. Aí acaba saindo o cronograma e é uma situação um pouquinho desagradável, né? Agora vamos mudar então a ficha e outro dia a gente vai conversar também com o Andrew, né, que é o outro sócio do Grupo KR. A gente sempre tem aquela coisa de querer falar da KR Solar, né? Então, do Grupo KR, né, tem que botar isso na mente, é o Grupo KR que se subdivide em KR Solar System e também a Recom Arquitetura e Engenharia. Vamos virar nossa ficha, vamos passar aquela fronteira da KR, da Recom para o Grupo KR. Nós tivemos aqui um programa da Prefeitura que forneceu aí placas solares para muitas e muitas residências, ainda esse programa continuou agora,
começou na gestão passada do prefeito Zado, vai continuar, inclusive a promessa do prefeito Dinho de fazer bastante, a expectativa também do comércio. O que significou esse programa para vocês? E eu pergunto isso, e até uma questão assim interessante, porque nós tínhamos pouquíssimas empresas de energia solar em Santa Helena, e atraídos por esse programa, querendo ou não e tal, vieram, dá para se dizer, dezenas de empresas para cá, fora as que atuavam no marketing direto ou indireto, mas quase sempre direto, de fora, que nem tinha um espaço físico aqui no município de Santa Helena. Paralelo também a tudo isso, Rafael, o preço das placas solares, além da competição em si, que eu digo que é saudável para a população, mas paralelo a isso, no modo geral, o preço das placas, que vai se popularizando, foi caindo. Como é que vocês pegaram essa fase, vocês que são praticamente pioneiros do setor aqui em Santa Helena? Helder, esse programa aí foi muito desafiador para nós, né? Acredito que, sem sombra de dúvida, para toda a comunidade em geral, foi extraordinário para o município, porque as famílias tendo essa economia de energia é um dinheiro a mais que pode estar circulando no comércio, né? E durante a execução do programa também movimentou muito o financeiro na cidade, porque a gente consumiu muito material, até mesmo do combustível, né? Que o material elétrico, uma boa parte, a gente tenta comprar sempre algum volume na cidade também, né? Então, houve um desdobramento. Nós tivemos um grande desafio, porque era um prazo curto, né? Se for ver em 60 dias para o processo da energia solar, é um prazo curto, que tem que ter homologação da concessionária, tem que comprar o produto, né? A gente não trabalha com estoque muito grande, até porque cada kit é único, às vezes a gente tem que adaptar uma situação para uma casa. E na energia solar tem uma questão que existe uma isenção fiscal para kits fotovoltaicos de ICMS. Então, se a gente compra os itens avulsos para compor o kit, aumenta o valor por causa do ICMS. Então, a gente formaliza um kit sempre e manda vir os kits prontos, né, para essa questão de impostos, né. Mas uma questão que foi bem trabalhosa foi a gente mobilizar toda essa estrutura para poder atender num prazo, porque nós não trabalhamos até hoje terceirizando montagem. A gente trabalha com uma equipe própria. Então, a gente teve que contratar gente de forma emergencial, treinar essas pessoas também, dividir as equipes para ter uma pessoa sempre com conhecimento junto, né? E a gente montou meio que uma linha de produção em alguns momentos. Nós chegamos a montar 12, 13 kits num dia. Foi bem trabalhoso. Em algum momento a gente começou a trabalhar iniciando 5, 6 da manhã, mudamos horários, porque nós temos uma conta, vamos terceirizar alguma coisa, vamos atender a demanda. A gente decidiu, então, estar remunerando melhor a nossa equipe, que teriam que, lógico, trabalhar mais, né? Mas ganhariam também por isso, e ficando entre nós esse trabalho, né? Então, até que chegou um momento que algumas vezes a gente acabou tendo que recusar. Alguns clientes a gente não conseguiu atender na primeira etapa. Pelo que eu conversei não sei se foi contigo, com uma das pessoas do grupo, vocês atenderam a grande maioria das pessoas que foram beneficiadas pelo programa, né? Acreditamos que sim, né? O sol nasceu para todos, né? Eu não respondi essa sua pergunta, a questão das empresas, né? A energia solar, ela é relativamente nova no mercado, ela vem, como falo assim, provocando um interesse em muitas pessoas investirem no setor, né? Então, esse programa foi muito bom, tinha muito cliente querendo instalar solar. E as empresas vieram, mas nós também não só nós, como as outras empresas de Santa Helena, não iríamos conseguir atender toda a demanda também nesse prazo, né? Então, só que foi uma coisa assim que... Foi necessário naquele momento, mas eu já me antecipo que de repente você gostaria de falar, ou talvez vai dizer, para o tamanho, para o nível populacional de Santa Helena, com a nossa, entre aspas, região metropolitana, quantas empresas de solar cabem, né? Isso que eu pergunto. Fazer a conta. Em Cascavel, quantas tem, quantos habitantes? Em Santa Helena, quantas tem, quantos habitantes? Se dá uma diferença, Santa Helena, per capita, acho que muito grande, né? Tem muito mais empresa aqui de solar por pessoa ou por família do que numa Cascavel, com certeza absoluta, em Toledo, né? Nessa conta que eu ia chegar. Então, agora, por fim dando o programa, ficou esse pessoal aí, né? Então, aconteceu para nós, no setor do solar, aconteceu, de certa forma, um desequilíbrio de uma
de uma demanda muito grande, de uma forma instantânea, com prazo para entregar. E, além disso, nós tínhamos outros projetos em andamento, projetos rurais, algumas usinas. Então, foi bem desafiador, né? E agora, né, o mercado em si, quando você falou de preços, quando começou a energia sustentável aqui de Santa Helena, na primeira etapa o preço estava um pouco estabilizado, o preço começou a baixar, mas no final do programa o preço já tinha dado uma retomada. E agora, no momento que nós estamos em algumas instabilidades de taxação de impostos, um benefício fiscal que existia na importação de painéis foi tirado, o preço está para subir, subindo um pouco, mês a mês ele está subindo o valor dos painéis. Então é hora de você que ainda não fez e se pretende fazer aí, começar a pensar nessa possibilidade. E também você que é de toda a região, porque a KR Solar System, ela não tem um território, nenhuma empresa tem um território, nem as que são de fora, que vieram para cá, um território delimitado, né? Pode atuar em qualquer lugar. Mas, diante desse processo até da concorrência e diante de vários outros aspectos, e para utilizar toda a estrutura, o pessoal, o corpo de profissionais, de trabalhadores, a KR Solar System ampliou os seus serviços para a parte elétrica se dedicar bastante? Sim, porque é uma demanda que a gente está envolvido, de certa forma, no imóvel da pessoa, né? E como a gente tem a Recom também trabalhando com as obras, existe essa demanda da elétrica, né? Então a gente começou a atender um serviço um pouquinho mais completo para o cliente, porque às vezes a gente vai fazer o solar, o cliente tem uma demanda de elétrica, de alguma instalação para ser feita. E a gente aproveita no mesmo momento no serviço, já está atendendo o cliente com essa demanda dele também. Tá certo. Muito obrigado, engenheiro civil Rafael. Nós vamos, como eu disse, conversar também em uma oportunidade brevemente com o arquiteto, que é o Andrew Konzelman. Aqui está o Rafael, doutor Rafael Doutor é para médico, né? O Rafael Nimet. Eu, aliás, gostei de uma coisa que você falou ali, eu acho que é uma coisa que casa bem, deve ser mote de alguma coisa do setor. O sol nasceu para todos, né? Justamente, né? Depende exclusivamente do sol, né? Bastante do sol, aliás, não exclusivamente. Porque quando o sol está meio nubladinho, também vai gerando energia, né? Exatamente. Então, até pegando essa questão do sol nasceu para todos, né? A prefeitura se pronunciou nos últimos dias aí, né? Que vai sair uma nova etapa e muitas pessoas ligam e vêm até nós pedindo do programa, né? Então, para essa nova etapa que nós estamos planejando, nós vamos aguardar a formulação de quais serão as regras, né, do jogo, para tentar ver quem que vai poder participar, quem que vai estar qualificado para se inscrever. E nós já estamos montando um protocolo de trabalho. Nós estamos reformulando nossos processos para tentar, de todas as formas, otimizar ao máximo a equipe para estar pronto para atender e, se possível, atender todas as pessoas que nos procurarem. E o pós-vendas, né? Vocês têm muitos clientes. Como é que funciona? Qual o tempo que vocês têm que se dedicar ao pós-vendas? Já que eu tinha me esquecido de falar desse aspecto. É interessante você falou nisso, porque pelo tempo de mercado que nós temos mais de 1.000 instalações, volta e meia, algum cliente nos procura. E a gente percebemos que geralmente o cliente só procura quando ele tem alguma dúvida, algum problema. E o pós-venda a gente sempre buscou dar assistência, mas a gente percebeu que não era tão efetivo. Então agora nós montamos um setor de pós-venda, ele está passando em fase de estruturação e até muitos clientes ficaram surpresos em receber um contato da empresa. Teve cliente que até veio, o funcionário lá fez um contato, veio falar até mim, de fato é vocês ou é um golpe? Porque a gente percebeu que estava lá o cliente há 5 anos já com o sistema, nunca conversamos, porque graças a Deus nunca deu problema, e a hora que ele recebeu um contato, um pós-venda, ele achou estranho. Então agora nós estamos formulando esse setor e estamos começando a fazer contato com todos os clientes para estar entendendo como que está. Se a pessoa está satisfeita, se ela está entendendo como está funcionando o solar e se ela tem alguma demanda, alguma deficiência que a gente pode estar corrigindo para ela. Tá certo. Eu conversei aqui com o engenheiro civil Rafael Nimet. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter vindo até aqui. Um abraço. Outro, Helder. Muito obrigado.